Olá, boa tarde. O Ministério da Economia apresenta novos membros de sua equipe. O novo secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, e o secretário do Tesouro Nacional, Paulo Vale. Os dois conversam com a imprensa e falam também das ações e projeções fiscais nas contas do governo. Acompanha com a gente. Acho que nós temos muitos desafios aí para o país, para a economia. Vivemos um momento, para variar, complicado, mas o país é um país muito forte, com várias possibilidades, vários potenciais. Se bobear é o meu, né? Vocês têm que parar de me mandar mensagem aí. Então, fico muito feliz de poder estar aqui para tentar ajudar. Fico muito feliz de estar com a equipe que, em grande parte, já estava. É uma equipe muito forte, muito bem preparada. É uma honra estar aqui com o Paulo Vale, aceitou o meu convite. É uma pessoa muito experiente, trabalhou por muito tempo na área da dívida. Então, eu tenho certeza que ele vai entrar jogando. É uma pessoa que não traz nenhuma insegurança com relação ao dia a dia do Tesouro Nacional. O Ariosto já estava aqui, super experiente, secretário, já foi, entende muito, sabe o que é caminhar com a SOF, uma secretaria que sofre muita pressão, que tem muita coisa operacional, muita coisa para decidir. Enfim, estou muito tranquilo com relação a isso. Depois eu vou passar para os demais, mas eu queria só explicar rapidamente como é que... Talvez a gente tenha a oportunidade também de falar isso na hora em que a gente abrir para as perguntas, mas o objetivo aqui da apresentação é uma apresentação curta, em que a gente vai buscar mostrar quais são os impactos que a gente está vendo em relação ao teto, em relação ao primário, em relação ao endividamento, em relação ao espaço que ele abre para atender as demandas da sociedade. Então, a apresentação vai começar com o Ariosto, em que ele vai demonstrar quais são os principais pontos da PEC, olhando para o espaço que se abre no espaço do teto nesse ano e no próximo ano. E, logo em seguida, vai ser o Paulo Vale, em que ele vai mostrar o impacto, então, desse espaço que a gente estima sobre as principais variáveis fiscais. E o objetivo é deixar muito claro, conforme vocês vão ver, que a trajetória está preservada. Quer dizer, não há nenhuma mudança de trajetória nas variáveis fiscais. E isso é muito importante. O teto do gasto ou as medidas fiscais vêm sendo adotadas por diversos governos, diversas equipes técnicas, ela está mantida. O importante é você preservar a direção, como vocês irão ver, está absolutamente preservada e, obviamente, nós temos que ter um olhar sobre aquilo que a sociedade nos demanda. Nós temos um olhar sobre o fiscal, e o fiscal está preservado, mas nós precisamos ter um olhar sobre a sociedade, e esse olhar nós entendemos que estamos construindo junto com os demais poderes. Então, eu vou abrir aqui a palavra aos demais, se eles quiserem falar antes, senão a gente já vai direto para a apresentação. Acho que mais o Paulo Vale aqui no início. Aqui. É um prazer estar aqui de volta. Eu trabalhei no Tesouro durante 23 anos, até 2015. Saí por 6 anos, estou voltando. E é muito bom estar aqui. Estou vendo apesar das máscaras, estou vendo muitos rostos conhecidos, né? Trabalhamos juntos durante muito tempo na dívida pública, sempre ideia coletiva na dívida pública, e é muito bom estar aqui. Então, a gente vai começar a apresentação com o Ariosto, depois eu faço alguns comentários e podemos ir para as perguntas. Está funcionando? Sim. Boa tarde a todos e a todas. Bom, nossa ideia aqui é trazer um relato, um resumo, uma síntese dos impactos decorrentes do último relatório apresentado na comissão especial. A gente tem modificações em relação àquelas expectativas, sejam as nossas iniciais e aquelas que constavam na nossa proposta original, evoluções que houveram em relação à proposta originalmente encaminhada da proposta de emenda constitucional número 23. Proposta encaminhada pelo Executivo, propunha anteriormente um parcelamento dos valores de precatório, onde havia uma expectativa bastante diferente do último relatório, onde se trabalhou no que diz respeito aos precatórios com o que a gente está chamando de um subteto
para as despesas de precatório e requisições de pequeno valor, aquelas requisições até 60 salários mínimos que têm de ser prontamente atendidas. Isso, ao se estabelecer esse subteto, todavia, a PEC 23, ela ressalva. Se possível, você já está rodando? Ainda não. Então a gente vai. Acho que vocês já têm todos, estão na mão com a apresentação impressa, eu vou na sequência. Então, o nosso sumário, a gente traz esse primeiro elemento, que é o primeiro ponto importante da PEC, estabelecimento do relatório, de um limite para precatórios e requisições de pequeno valor. Todavia, aquelas requisições de pequeno valor estão totalmente protegidas, elas vão ser atendidas na lei orçamentária. Dentro desse subteto, a variável de ajuste, portanto, vai ser justamente o valor dos precatórios. Então, as questões anteriores estavam previstas na proposta original, como parcelamento, estabelecimento de um limite em relação à receita corrente líquida, não constam mais dessa proposta, e a gente tem no relatório da comissão especial um subteto para essas despesas de precatórios e RPV, preservando as despesas de pequeno valor, ou seja, daquelas pessoas que têm até 60 salários mínimos a receber, não serão prejudicadas na proposta orçamentária e não terão nenhum tipo de restrição com relação ao seu pagamento no orçamento. O segundo ponto que foi introduzido pelo relatório, que é de importância também e que modifica bastante a proposta originalmente encaminhada, diz respeito à mudança da base de correção do teto de gastos. A gente tinha uma regra que corrigia no período de julho do ano anterior a junho, para que a gente aplicasse o IPCA sobre a base do teto, e essa base de correção passa a ser relativa a janeiro a dezembro do ano anterior, para a elaboração do orçamento do próximo exercício. Isso impacta de forma a operação do orçamento, uma coisa que há um casamento, uma sincronização maior de fato com um dos maiores componentes da despesa orçamentária, que são as despesas atreladas à variação do salário mínimo. É claro que você poderia ter duas opções, né? Ou trazer o salário mínimo para a fase de julho, onde se elabora a proposta orçamentária, ou levar-se o ajuste do orçamento para dezembro. A opção trazida pelo relatório foi levar esse impacto para dezembro. Você leva para a fase da apreciação do orçamento no Congresso, na tramitação legislativa, a responsabilidade a esse processo pelos ajustes decorrentes da variação do salário mínimo. Claro que isso traz uma maior realidade ao Congresso. Vale destacar que a gente tem todos os instrumentos de proteção, todo o nosso arcabouço no que diz respeito à preservação das despesas obrigatórias está mantido, ou seja, nós temos os relatórios bimestrais, nós temos aplicado aí nas várias situações os pressupostos da emenda constitucional 109, ou seja, a possibilidade que as despesas, para se adequarem ao teto, elas podem ser ajustadas ao longo do exercício. Então, esse arcabouço está mantido. Por mais que haja uma discussão com relação a se fura o teto ou alguma coisa semelhante, ao princípio, os fundamentos do teto estão plenamente mantidos. A existência de um limite à despesa, a permanência dos instrumentos de ajuste das dotações orçamentárias ao longo do exercício para que se adeque o teto ao crescimento das despesas obrigatórias. Então, não há nenhum tipo de prejuízo a esses fundamentos do teto de gastos. Há uma mudança da base que, de fato, gera um impacto, e é isso que essa avaliação que a gente vai apresentar aqui tenta dimensionar. Bom, com relação ao primeiro aspecto, que é o limite para precatórios, nós temos aqui um gráfico que trazia a nossa série, isso aqui é conhecido da época da PEC, inclusive nós apresentamos o mesmo formato. Chegamos a 2.000 na proposta de 2022, foram incluídos 89,1 bilhões de reais para atendimento das despesas com sentenças judiciais, precatórios e RPVs. E a mudança, o estabelecimento de um subteto para precatórios e RPVs faz com que a despesa prevista para o total de sentenças judiciais, ela vá para 44,5 bilhões de reais. Ou seja, a diferença entre aquilo que se previu na proposta orçamentária de 89,1 e 44,5 significa uma possibilidade de uso desse espaço de 44,6 bilhões de reais para o atendimento de despesas primárias, sejam obrigatórias ou de caráter discricionário. Bom, o segundo ponto aqui diz respeito, então, à mudança da base.
Com a mudança da base, a gente pode ver que na regra atual do teto, onde a gente corrigia até julho, nós tínhamos um teto de 1 trilhão 610, e com a regra nova esse teto se elevaria para 1 trilhão 657, o que resulta numa diferença, num espaço também para despesas primárias de 47 bilhões de reais. Há de se destacar que esse espaço ele tem que ser dividido diante das regras, a manutenção das regras de subtetos e limites individualizados aos poderes. Você teria um aumento do limite de teto de gastos dos demais poderes, Poder Judiciário, Legislativo, Ministério Público da União e Defensoria Pública da União, de 2 bilhões de reais, e no âmbito do Poder Executivo de 45 bilhões de reais, somente relativo a essa parcela da mudança e do recálculo do teto em razão do ajuste da base para janeiro a dezembro. Bom, há um impacto ainda sobre o teto de gastos, sobre o subteto, sobre a distribuição desses tetos, além dessa distribuição entre os poderes, que diz respeito às subvinculações que foram estabelecidas na emenda constitucional, como é o caso da área de saúde, da área de educação, de subtetos também, que estão vinculados à variação da inflação, do IPCA no teto, para emendas individuais e de bancada. Essas subvinculações consomem desse espaço de 47 bilhões de reais, decorrentes da mudança da metodologia, mais em torno de 6 bilhões de reais. Então a gente vê aqui a saúde teria uma diferença de 3,9, educação em torno de 1,7 na minha conta aqui, emendas individuais em torno de 300 milhões. É claro que isso é uma estimativa que estamos fazendo aqui, depende muito da apropriação no orçamento, se esses órgãos já estão acima do mínimo constitucional, não haveria essa distribuição, mas parte disso provavelmente será apropriado dentro da despesa das áreas de saúde e educação. Então, descontando esses valores que são de subvinculações, a gente teria recursos não vinculados a essas finalidades dentro do Poder Executivo, lembrando que lá estava uma margem criada pelo teto de 45 bilhões de reais para o Executivo, de em torno de 39 bilhões de reais. Há outros dispositivos na emenda, em particular traz um impacto, isso aqui a gente está falando de 2022, são estimativas baseadas em 2022, mas temos um dispositivo também que aplica-se já a metodologia, o qual aplica a metodologia já a partir de 2021, a mudança da base para o cálculo do teto. Se formos considerar o mesmo cálculo aplicado para 2022, levando em conta a inflação janeiro a dezembro, para 2021 haveria o impacto de 38,5 bilhões de reais de aumento. Todavia, a PEC limita essa possibilidade de aumento no exercício de 2021 a 15 bilhões de reais. Ou seja, se não houvesse essa limitação, haveria um aumento do teto em 2021 de 38,5. Com esta limitação, fixou-se um valor de 15 bilhões de reais que já pode ser apropriado, poderia, com a sua aprovação, ser apropriado no orçamento de 2021. Essa ampliação fica limitada a determinadas situações, como é o caso da vacinação para a Covid-19 e também para ações emergenciais de caráter temporário, vinculadas aí a políticas que abrangem a área social e a área econômica, ou seja, basicamente vinculado a situações aí de atendimento temporário e caráter emergencial. Então, para 2021, há uma limitação de aplicação de 15 bilhões de reais, do que seria esse potencial de ampliação da metodologia decorrente da revisão da metodologia do cálculo do teto. Para 2022, olhando os dois aspectos que nós trazemos, precatórios e mudança da metodologia, nós teríamos um valor total de 91 bilhões de reais. Claro que observada, 91,6 bilhões de reais, claro que observado já as vinculações e subtetos, isso contempla todas as vinculações e subtetos que eu citei anteriormente, ou seja, eu vou terminar a apresentação e aí a gente entra com as perguntas. Então, 91,6 bilhões de reais teriam que ser descontados 2 bilhões relativos
a questão do judiciário e demais poderes. 6 bilhões teriam um caráter, diria, quase compulsório, porque são despesas que são vinculadas, são subtetos que são vinculados dentro da PEC, e nós teríamos ainda, nesse espaço, a disputa, como a gente já citou em várias situações, da própria recomposição de despesas obrigatórias. Já trouxemos em várias apresentações aqui o impacto que a gente tem da correção do salário, da inflação sobre a correção dos benefícios atrelados ao salário mínimo, ou seja, cada 1 ponto percentual em relação àquilo que constou do projeto de lei orçamentária, tem um impacto de 8 bilhões de reais sobre os benefícios atrelados ao salário mínimo. Então, a gente falando aí que seja em 3 pontos percentuais, a gente está falando em torno de 24 bilhões de reais que seriam consumidos nessa hipótese com a correção de despesas atreladas ao salário mínimo no orçamento. Temos ainda outras despesas obrigatórias que, com a variação de parâmetros até o momento de uma eventual mensagem modificativa, podem também ser aumentadas em razão de novas estimativas de parâmetros. Temos o Auxílio Brasil, que é um ponto que também estaria contemplado dentro dessa margem a ser disponibilizado, além do que já se prevê com vacinação, com o aumento que nós devemos ter de despesas da saúde e com as vinculações, como eu falei, do teto e subteto. A premissa que a gente adotou aqui para estimativa, não significa o dado, o parâmetro definitivo com relação à inflação, é que a gente teria, no caso da correção do teto, um valor, um acumulado, deixa eu ver se eu localizo aqui, só um instantinho, já cortou minha tabela aqui, de 35,7%, no slide 3, se eu não me engano, acumulado de 35,7% de correção desde da base de 2017 até 2020, o que seria uma inflação prevista correspondente ali, numa estimativa, isso não é o dado oficial ainda, que constaria de uma revisão do orçamento, mas a gente trabalhou com um dado de 8,7% de variação do IPCA até dezembro. Claro que outras estimativas de mercado, tem vários analistas aí têm feito estimativas de mercado com estimativas de inflação bastante diversas em relação a essa, 9,1, 10, tem gente falando em 10. Então, a variação nos números provavelmente decorre em grande parte do pressuposto e da estimativa de cada um que faz e que divulga as suas estimativas. Mas a nossa estimativa preliminar dá conta aí de 8,7%, que seria compatível com uma variação de 35,7% no período e resultaria nesse novo número de 1.657 de teto de gastos. Vamos fazer as perguntas depois? Tá. A apresentação a gente abre as perguntas, acho que fica mais fácil. Mas só para responder, era 6,35 IPCA que a gente tinha na estimativa anterior. Passar aqui o impacto nas principais variáveis econômicas, eu queria antes passar, relembrar os principais pontos do relatório do Tesouro Nacional divulgado ontem. O meu está aceso aqui. Vamos lá. Bem, relembrando o resultado do Tesouro Nacional de ontem, o resultado foi bastante positivo. Queria relembrar aqui a melhora consistente nas contas públicas ao longo de 2021, com forte arrecadação, maior focalização nas despesas relacionadas à pandemia e o controle das demais despesas primárias. Esse fator é uma consequência direta da vigência do termo dos gastos, a gente vê uma melhora significativa ao longo do ano. Segundo ponto, superávit de 302,6 milhões em setembro, contra um déficit de 76,1 em setembro do ano passado, que é o primeiro superávit mensal para setembro desde 2012.
Outro ponto é o aumento real de 26% da receita líquida acumulada do ano. A gente vê um aumento entre os seus componentes, seus principais componentes, bastante difuso, receita administrada, a receita do RGPS, Regime Geral de Previdência Social, e as receitas não administradas. Outro ponto é o decréscimo real de 26% da receita acumulada no ano, principalmente pelo enfraquecimento da pandemia, né, das despesas com a pandemia, o que ocasionou uma redução substancial nas despesas, e além da contenção estrutural das despesas obrigatórias, fruto do teto dos gastos. E, por último, o déficit no ano de 82,5 bi contra um déficit de 677,4 bi de 2020, né, déficit até setembro. É importante destacar que sem os gastos da Covid, já teríamos um superávit acumulado no ano de 14,3. Esse é um sinal bastante significativo da melhora ao longo do ano. Passando para o impacto nas principais variáveis da economia, queria destacar três, né? Primeiro, o impacto da PEC 23, aqui uma estimativa nossa, nas despesas primárias do governo central. A gente tinha uma previsão de terminar o ano de 2021 com 19% do PIB, em termos de despesa primária, e com alteração da PEC, com os 15 bilhões mencionados pelo Ariosto, essa estimativa deve aumentar para 19,2%. Fazendo uma projeção para 2022, a projeção antes da PEC era de ir para 17,5% do PIB, e num cenário bastante conservador, a gente estima que vai terminar em 2022 com 18,4%, o que é o menor desde 2015, podendo ficar próximo a 2014, porque esse cenário aqui é um cenário bastante conservador. Outra estatística importante, uma projeção importante, é o efeito sobre o resultado primário. O resultado, a estimativa antes da PEC, era terminar o ano com um déficit de 1,6%, e agora a gente trabalha com 1,8%, e a projeção para o ano que vem, que era a estimativa de terminar com 0,5% do PIB, agora a gente trabalha com 1,4% do PIB, que a gente pode ver que é um nível próximo, equivalente à pré-pandemia, ou até, se a gente considerar que o cenário está bastante conservador, a gente pode ter um resultado primário próximo a 2015. Passando para a dívida da IBGG, dívida bruta do governo central, a gente pode ver também que, mesmo com o impacto da PEC, a gente vê uma estabilização ao redor de 81%, e aí aqui o destaque, em 2021, a estimativa era terminar com 80,8%, agora a estimativa é de 81% do PIB, e uma projeção para o ano que vem, 80% contra 81%. Então, mais uma vez, é muito próximo da estabilização ao redor de 81%. Prezados, é isso. Já está ouvindo, não? Agora, bom, prezados, é isso. Queria mais uma vez agradecer a paciência. Mais alto? Mais alto? Desculpa. As dores da pandemia ainda. Enfim. Queria mais uma vez agradecer a todos, a paciência de todos. Assim, a gente buscou trazer uma apresentação curta, em que ela tentou trazer talvez aquilo que mais preocupe vocês, que é aquilo que a gente estima de espaço aberto no orçamento do próximo ano. Buscou também mostrar que esse espaço aberto, e a gente foi conservador, ele em momento algum muda a trajetória das variáveis fiscais, quer dizer, aquilo que se persegue já há alguns anos, ele está mantido, que é um controle e uma redução do endividamento, é um resultado primário que busca o superávit, e um controle das despesas públicas. Então, isso tudo está preservado. Como eu disse, é um texto construído a 4 mãos, ou a 6 mãos, né?
com os dois outros poderes, Poder Judiciário, Poder Legislativo, mas a gente, em momento algum, está colocando em risco as variáveis fiscais ou a trajetória que vem sendo perseguida. Vou abrir aqui as perguntas, então. Boa tarde, secretários. Luai Cota, do Valor Econômico. Eu tenho muitas perguntas, eu vou tentar fazer só duas. Eu queria saber como é que se pretende usar essa folga dos 91,6 bilhões que vai ser aberto em 2022, porque eu vi hoje na Folha de São Paulo uma estimativa feita pela consultoria de orçamento da Câmara, mostrando que com tudo que já foi prometido, não sobraria dinheiro para as emendas, para botar as emendas parlamentares. Então, enfim, 91,6 está sendo pouco. Segunda coisa, eu queria saber se vai ser enviada a mensagem modificativa agora em novembro do orçamento e que modificações serão essas. Bom, vamos lá. Com relação aos 91 abertos, a gente tem que respeitar aquilo que são de outros poderes, eventualmente as destinações que são para saúde, educação, emendas, aquilo que já é automático. Então, acho que sobra em torno de 83 bilhões, é isso, somando depósitos judiciais e mais aquilo que abre na mudança de metodologia da correção do teto. Acho que são os 83 bilhões. Desses 83 bilhões, aquilo que está certo é a recomposição do salário mínimo dos benefícios previdenciários, em torno de uns 24 bilhões. A gente imagina que o Auxílio Brasil, ele vai além dos 34 bilhões e meio que já estão no orçamento, seriam mais 50 bilhões. Então, a gente teria um Auxílio Brasil de 84 bilhões. Então, nós teríamos aí, 24 com 50, 74, você ainda tem 16 bilhões, 17. Vamos lá. Desculpa. Vamos lá. Desculpa. Eu tenho 83, tá? Dos 83, 24, vou simplificar. Eu tenho 84. Dos 84, 24 são provavelmente para recomposição inflacionária do salário mínimo e dos benefícios previdenciários atrelados ao salário mínimo. Então, sobram 60 bilhões. Estava fazendo as contas com 91, ainda bem que vocês me pararam. Dos 60 que sobram, a gente imagina que em torno de 50 bilhões, e aí é uma política que não é uma política do Ministério da Economia, é uma política do Ministério da Cidadania, mas daquilo que a gente tem discutido, daquilo que a gente tem visto, a gente imagina que seriam mais 50 bilhões para o auxílio emergencial no próximo ano. Então, sobrariam ainda 10 bilhões, que a gente pode ter algum aumento de despesa obrigatória, que teria prioridade nesse sentido, na utilização desses 10 bilhões, e você tem as diversas demandas da sociedade que poderiam ser atendidas com esse recurso que sobra. Com relação às emendas, é porque nós já temos hoje 34,5 bilhões do bolso. Né? Se nós imaginarmos que o Auxílio Brasil ele vai utilizar o recurso que hoje tem, mais esse acréscimo de 50 bilhões, a gente chega nos 84 bilhões. Os números ficaram parecidos, né? Com relação às emendas impositivas são aquelas que estão na Constituição. 300 milhões seria o acréscimo por essa mudança e tal. Imagino que vocês estejam pensando nas emendas do relator do orçamento, o RP9. Né? O RP9, ele não é alterado, mexido, modificado por nada disso que está sendo feito aqui. Né? O RP9, ou a emenda de relator, ele é uma decisão que é feita pelo Congresso Nacional na definição do orçamento, em que normalmente ele pega recursos das discricionárias e fala, olha, esse pedaço das discricionárias vão ser para a emenda de relator ou a emenda de comissão. Então, o fato da PEC estar ampliando o teto, ou diminuindo o teto, ou modificando, isso em nada modifica aquilo que, eventualmente, o Congresso vai decidir com relação ao RP9. Né? Então, é isso. Então, isso não tem uma correlação direta com o RP9, não tem. Com relação à mensagem, sim, nós temos uma expectativa de encaminhar uma mensagem assim que nós tivermos a maturidade para envio dela, e a PEC. Né? Então, assim, a PEC, ela modifica muito a situação fiscal,
Então, o ideal é que a gente espere a PEC para mandar a mensagem. Mas a gente caminha para mandar uma mensagem. Diana. Boa tarde. E Diana Tomazelli, da Agência Estadão. Também tenho muitas perguntas, vou tentar definir algumas prioridades aqui. Eu sei que o senhor mencionou essa questão da RP9 que é definida pelo Congresso, mas assim, eles já estão fazendo a conta de 16 bilhões de emenda de relator e ainda aumentar o fundo eleitoral de 2 bilhões para 5 bilhões. Como que vai ser essa conversa de prioridades do orçamento, dado que no ano passado a gente viu uma maquiagem das despesas obrigatórias, ano passado não, esse ano, né? No orçamento de 2021, dado que a gente viu uma maquiagem nas despesas obrigatórias, depois foi um rolo para resolver. Queria saber também como que vocês estão... Porque assim, vocês estão apresentando todo o cenário de PEC e a gente não tem certeza se a PEC será aprovada, se haverá quórum na semana que vem. E muito está se falando agora de prorrogação de auxílio emergencial e calamidade pública. Queria saber qual que é a chance de a gente ter esse cenário. E queria direcionar uma pergunta talvez para o secretário Paulo Vale. Qual que é o custo implícito dessa mudança nas regras fiscais? Porque a gente viu um completo deslocamento na curva de juros, isso vai encarecer a dívida pública. Aqui está explícito o custo em despesa primária, né? Mas queria saber se também tem eu vi que o senhor falou do impacto na dívida bruta, mas queria saber se tem uma medida em bilhões de quanto que isso vai custar mais em juros nominais para o Brasil. Obrigada. Só voltando na questão das emendas, mais uma vez, só reforçando, as alterações que estão sendo discutidas na PEC, ela não tem uma correlação direta com as emendas de comissão ou emenda de relator. Isso é uma discussão que vai ser travada quando for discutido a formação do orçamento final, né? Então vai ser com o relator Hugo Leal e, obviamente, com os demais parlamentares. Ele, tentando entrar um pouco mais no RP9, ele pode tanto utilizar esse espaço que sobra aqui, eventualmente esses 10 bilhões, supondo que eu não tenho mais nenhuma despesa obrigatória, ou que não se decida, ou que o Congresso não decida que há outras prioridades que deveriam ser alocadas, como também ele pode entrar, como entrou nesse ano, reduzindo as nossas despesas discricionárias. Então, a gente imagina que a gente tem algo em torno de 98 bilhões de despesas discricionárias que, em passando a PEC, elas estariam preservadas, né? Então, você pode tanto trabalhar com as despesas discricionárias, quanto com esse espaço eventualmente aberto. Então, esse é o conjunto que os parlamentares eles têm à sua disposição. Obviamente, é uma interação dentro dos próprios parlamentares e do Poder Executivo com o Parlamento. O quanto vai sair, se vai sair, quer dizer, é uma coisa que a gente só vai ver, é uma coisa dinâmica. Com relação a auxílio emergencial, o Ministério da Economia trabalha com a PEC, ela trabalha com um texto que está em discussão, é um texto que vem sendo trabalhado, como eu disse, a várias mãos, o Ministério da Economia participa dessas discussões. Se eu fosse olhar só por uma questão absolutamente fiscal, o texto seria diferente daquilo que está lá, mas aquilo que está lá é uma composição de diversos atores e de diversas preocupações, né? Então, há um conjunto de preocupações perante a sociedade, perante os efeitos ainda da calamidade, enfim, é o texto que o Ministério da Economia trabalha, é o texto que o Ministério da Economia entende que mantém a trajetória dos indicadores fiscais, quer dizer, a gente não muda aquilo que vinha sendo feito. Nós poderíamos alcançar resultados fiscais de forma mais rápida, mas a trajetória está mantida. E isso é muito importante para a gente. Paulinho. O Ministério da Economia não trabalha com outra opção que não seja a discussão do texto da PEC. É isso. Então, assim, o que o Ministério da Economia trabalha? Com o texto que vem sendo discutido a várias mãos com os demais poderes. É isso.
dívida pública, essa projeção que a gente apresentou, a gente estima... Vou falar mais perto, acho. Bem, quanto à dívida pública, a gente aqui apresentou a projeção, né, conforme nossas grades de parâmetros, e a gente acredita na estabilidade de 81%, em torno de 81%, e essa volatilidade no mercado, que você comentou, Índia, a gente espera, ela é devido a essa incerteza que criou, né, devido ao processo de votação da PEC, e a gente espera que definindo, assim que defina a versão final, as expectativas voltam a ficar ancoradas. Então, a nossa mesa de operações sempre monitora o mercado de perto, e a nossa visão que é uma volatilidade pontual que não vai comprometer a projeção da dívida. Boa tarde, secretários. Rosana Hessel, Correio Brasiliense. Tudo bom? Em primeiro lugar, eu queria entender um pouco quais são os parâmetros que vocês já estão trabalhando, se já tem alguma consideração, porque a gente sabe que os parâmetros do orçamento estavam totalmente desatualizados e totalmente fora da realidade, e que era alvo de críticas também. E como vocês ainda não sinalizaram quando que vocês devem mandar essa mensagem, com que números vocês trabalharam para fazer essa estimativa? Porque eu estava fazendo as contas aqui, vocês estão trabalhando com IPCA de 10,3, é isso? Não. Então, e qual que é o PIB que vocês estão trabalhando para mostrar aquela projeção de redução de despesa e dívida, já que as perspectivas do mercado já estão indicando recessão ou queda de PIB. Então, a gente precisa ser realista aí, inclusive porque com a inflação sendo maior, essa estimativa de 24 bilhões para aumento de despesa com servidores, salários e aposentadorias, queria que vocês detalhassem também isso daí, porque qual que é exatamente o cálculo que vocês estão fazendo para essa folga do teto? Já que é preciso também fazer um parênteses com relação às críticas que essa PEC está sendo alvo, né? Porque pode-se dizer que uma equipe liberal, que se diz liberal, né, de repente faz uma contabilidade criativa para encontrar aí mais recursos para um ano eleitoral. Então, os senhores se sentem confortáveis por estarem nessa posição e defendendo essa PEC que está sendo tão criticada e apelidada de PEC das pedaladas, coisas que eram feitas no governo petista e que agora vocês estão querendo fazer? Qual que é a explicação que os senhores vão dar para a população para justificar esse aumento que é maior do que, como os analistas estão dizendo, maior do que o pessoal precisa realmente para justificar o auxílio emergencial, né? Então, gostaria que os senhores explicassem um pouco melhor isso. E se vocês se sentem confortáveis em defender uma maquiagem tão grande que está sendo feita, que está sendo criticada, que está sendo apontada nessa PEC, que poderia ter sido feito, que o recurso poderia ter sido encontrado em outras formas de corte, de despesa, por exemplo, como apontado por vários especialistas. E só para concluir, desculpa, eu me alonguei um pouco, eu queria também que os senhores explicassem essa questão dos 84. Se o senhor está considerando aí também o calote dos precatórios, né, nessa conta, que eu não entendi muito bem. Obrigada. Vou falar dos parâmetros, né? Bom lembrar que a LDO, por exemplo, traz vários aspectos relativos, a gente já explicou no envio da proposta orçamentária, que a gente não tem um processo automático de correção das despesas em relação aos parâmetros, não existe esse automatismo. A própria LDO, por exemplo, diz que eu considero a folha de pagamento relativa a março para elaborar o orçamento do ano seguinte. Os parâmetros que a gente manda, por exemplo, em agosto, são aqueles da grade fechada de junho. Então, não existe um automatismo orçamentário. A gente trabalha com o melhor número. O número que nós estamos trabalhando agora, como eu falei, foi um número de 8,7% de estimativa de IPCA até dezembro. Na proposta orçamentária era de 5,9%, então não é um número defasado,
Na proposta orçamentária era 5,9%, nesse cálculo que a gente demonstrou agora é de 8,7% de variação do IPCA. E sempre vamos sofrer as críticas da defasagem por conta da própria natureza do processo orçamentário. Então, vão ser os melhores números, a gente não tem como apertar um botão e fazer a correção automática a partir de um parâmetro mais atualizado. A PEC, para todos os efeitos, o espaço de, como você disse, de criação ou de criatividade que possa ser utilizado é limitado, porque ela prevê que a inflação, mesmo ela sendo estimada, né, ela vai corresponder à inflação apurada em dezembro. E eventual variação em relação a essa inflação apurada, o IPCA apurado, que venha a ser aferido em janeiro, caso o orçamento seja aprovado pelo Congresso antes, com base em alguma estimativa, é ajustado na base do próximo exercício. Então, existe um instrumento, no caso da PEC, de ajuste futuro da base. Mesmo que haja uma expectativa maior implícita na aprovação da lei orçamentária, é feito um ajuste na base do próximo exercício financeiro para que a inflação, o limite, seja ajustado em função da efetiva inflação apurada, do efetivo IPCA apurado. Bom, como a gente tentou deixar claro, a gente chamou a atenção para 2 pontos, né? Acho que são os principais componentes da PEC que influem no orçamento do próximo ano. Então, a primeira são as despesas judiciais, sim, então elas estão aqui. A gente, pelos nossos cálculos, a gente imagina que essa parte vai abrir 44,6 bilhões de espaço no teto. O outro seria a alteração na periodicidade de correção do teto dos gastos, que abre mais 47, sendo 2 de outros poderes, e tendo aquelas vinculações automáticas que a gente vai ter que respeitar, em tese, que a parte, tem que olhar como é que estão os mínimos de saúde e educação, mas enfim, saiu de educação, a parte das emendas, e sobram, de uma forma mais livre, 39 bilhões. Então, isso tudo, isso foi falado, esses são os pontos que a gente tentou expor para cá, para vocês, e o outro ponto que a gente tentou expor, que para a gente é muito importante, é que, considerando todas essas variáveis, os indicadores fiscais, eles mantêm a trajetória que vem sendo perseguida pelas diversas equipes técnicas que passaram por aqui, pelos diversos governos que passam por aqui. Quer dizer, nós estamos construindo e estamos na trajetória de fortalecimento das metas fiscais ou das variáveis fiscais. Isso está preservado. Então, são os últimos 3 gráficos que a gente buscou trazer aqui para sintetizar que as variáveis fiscais estão preservadas. Oi, boa tarde, secretários. Manuel Ventura, do Globo. Secretários, na semana passada foi discutida a possibilidade de criar um waiver, como o ministro Paulo Guedes chamou, para gastar acima do teto, sem precisar mudar o indexador. Eu queria saber por que isso foi descartado e se essa possibilidade pode voltar a ser discutida diante da dificuldade que a PEC está tendo no Congresso, e também como é que vocês avaliam, porque a PEC está tendo uma dificuldade para andar no Congresso, se há um plano B, se há uma outra possibilidade para fazer o Auxílio Brasil de R$400, já que essa é a determinação do presidente da República. Obrigado. Bom, como eu falei, o Ministério da Economia não trabalha com outro plano que não seja esse da discussão com o Congresso da PEC. Então, nós estamos discutindo o texto da PEC, é com isso que nós trabalhamos. Né? Então, é isso que nós acreditamos que vai passar. Secretários, boa tarde. Natália, do SBT. Eu volto a insistir, secretário. Hoje, mais cedo, o líder do governo na Câmara, ele reconhece que o governo está negociando e trabalhando com os parlamentares para votar a PEC e conseguir aprovação, mas conversando com os parlamentares existem muitas dúvidas e mesmo os parlamentares da base dizem não ter certeza que irão votar com o governo. O líder do governo diz que tem um plano B, só que não fala para não atrapalhar. E a gente conversando com interlocutores lá no Palácio do Planalto, se fala do estado de calamidade, de recorrer ao estado de calamidade para seguir pagando o auxílio. Se isso acontecer, qual é o impacto para vocês? O que muda para a equipe econômica? Ou vocês não lidam realmente com essa possibilidade, vão buscar outra alternativa? A gente não lida com outra possibilidade. O texto que está sendo discutido no Ministério da Economia, a opção que está sendo discutida no Ministério da Economia é o texto da PEC.
Olá, boa tarde. Marcela Aires, da Reuters. Aqui é a minha pergunta para o secretário do Tesouro. Agentes de mercado estão apontando, secretário, a falta de parâmetros no mercado de juros. O senhor fez a relação aí com uma desancoragem em função de toda essa incerteza envolvendo a PEC dos precatórios, mas há também a questão do ciclo de aperto conduzido pelo BC e a maneira como isso está sendo feita. Eu queria saber se o Tesouro vê disfuncionalidade no mercado e se o Tesouro avalia uma eventual intervenção em conjunto com o BC para sanar essa disfuncionalidade. Obrigada. O Tesouro tem uma mesa de operações, trabalha bastante coordenado com o Banco Central e sempre que julga necessário, ele atua. Então, o que eu posso afirmar é que, não de hoje, mas o mercado vem sendo monitorado bastante de perto pela equipe da dívida pública e, se for necessário, o Tesouro atuará, e como sempre, em conjunto com o Banco Central. Secretário, boa tarde. Eu só gostaria de entender o seguinte, o senhor disse que não trabalha com nenhuma possibilidade que não seja a aprovação da PEC. Isso significa que se a PEC não for aprovada pelo Congresso, porque essa possibilidade existe, não haverá um programa social de R$400 em 2022? E eu gostaria de perguntar se o senhor não acha que essa explicação toda sobre os impactos da PEC está vindo tarde demais, considerando que essa PEC ela foi sendo minada pelo próprio Congresso nas últimas semanas, de forma que agora ela parece ser mais uma vontade do governo do que uma questão concreta que vai acontecer. Como eu já disse, o Ministério da Economia trabalha com a aprovação da PEC, com o texto em discussão da PEC. Com relação ao momento em que nós apresentamos, primeiro teve mudança de equipe, vocês sabem tão bem quanto eu, e é um momento em que agora a gente entendeu que passou em algumas etapas na Câmara em que você tem uma maturidade para a gente apresentar quais seriam esses impactos. Os impactos estão aí. Seria muito bom se nós tivéssemos trazido antes isso, mas, como eu disse, isso é um texto que vem sendo construído a várias mãos. Então, nesse momento, a gente entende que o texto ganhou uma maturidade e em que a gente tem as condições para trazer esses números. Obrigado, secretário. Boa tarde, Antônio Timóteo, repórter de economia de um antagonista. Eu estou com duas dúvidas aqui rápidas. O senhor, quando fez as estimativas de como os 91,6 bilhões seriam gastos, 50 com, eventualmente, o Auxílio Brasil e 24 com a correção de aposentadorias e salário mínimo. Sobram 17, se não me engano, né? Já tem a destinação desses recursos? Não ficou claro para mim. É mais ou menos isso que você falou, só que dentro dos 17 tem um pedaço que precisa ir para emendas, são os 300 milhões, aí tem um pedaço que, em tese, iria para a educação, um pedaço que iria para a saúde. Acho que, tirando essas partes todas, fica em torno de 10 bilhões, que aí vai ser uma decisão do Congresso, como melhor alocar, olhando as diversas necessidades da sociedade. E outras obrigatórias, obviamente, se houver um crescimento de obrigatórias, as obrigatórias têm prioridade sobre todas essas. Alô. Queria agregar que a gente, quando, na eventualidade de uma mensagem modificativa, a gente tem que reavaliar todos os parâmetros. Reavaliando todos os parâmetros, você tem impactos em outras despesas obrigatórias também. Por exemplo, você avalia a taxa de juros, você vai precisar aumentar o impacto dos subsídios. Então, por isso que é importante a gente destacar que existe uma margem, que não é uma margem totalmente disponível nessa estimativa que está sendo apresentada, que ela pode ter impacto de crescimento de outras despesas obrigatórias em função da revisão de parâmetros. Dei o exemplo do caso dos subsídios. Boa tarde, secretários. Raquel Vargas, da CNN. Eu sei que o senhor já disse que os senhores trabalham somente com o texto que está sendo discutido no Congresso hoje, mas esse texto ele sofre muita resistência. E um dos pontos de divergência é a questão do adiamento de precatórios, que atingiria o Fundef e logo o pagamento de professores. Então, gostaria de saber se
daqui até quarta-feira, amadurecendo essa discussão, houver alguma possibilidade de mudança, de priorizar o pagamento de precatórios para o Fundef, e logo não excluir os professores, se os senhores consideram que isso ainda vai preservar esse plano da economia para trazer o Auxílio Brasil. E a outra questão, qual que é que eu tinha te falado? Ah, tá, desculpa. Tem uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, que foi protocolada, não está em discussão, mas que ele propõe e diz que tem apoio, inclusive, da OAB, de várias classes, que é pagar os precatórios fora do teto, extrateto, e conseguir abrir esse espaço para o Auxílio Brasil. Então, queria saber sobre esses 2 pontos, Fundef, se priorizar os precatórios seria uma via, e essa outra, se o plano B ou C, embora tenha só o plano A na mesa hoje, poderia ser essa do vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos. Obrigada. Vamos começar pela segunda, que é mais fácil. Bom, o Ministério da Economia discute o texto que está sendo construído em conjunto com o Ministério da Economia. Se o Congresso entender que uma outra PEC, um outro texto vai ser o aprovado, bom, o Ministério da Economia vai interagir quando esse outro texto for aparecer, né, e for discutido. Com relação ao Fundeb, não sei. Não tem, a PEC não faz qualquer ajuste ou qualquer restrição aos recursos da educação. Não há o fato de, eventualmente, o Estado ou o município utilizar um precatório do Fundeb para fazer um encontro de contas com a União, que eu imagino que seja isso que você esteja perguntando, isso não tira nem coloca qualquer obrigação de alocação dos recursos do Fundeb. Então, a PEC ela não mexe nisso. Isso está absolutamente preservado ou não alcançado pela PEC. O que ela permite é encontro de contas. Ela não mexe em, dado que você fez o encontro de contas, você tem que aplicar em A, B ou C, ou você não precisa mais aplicar em A, B ou C. Ela não entra nisso. Boa tarde, secretário. Marina Barbosa, do Poder 360. A PEC dos precatórios, ela também abre um espaço de 15 bilhões no orçamento de 2021. Eu queria saber se o governo pretende usar esse espaço e como que esse recurso vai ser usado. Seria para financiar o Auxílio Brasil de R$400? E outra coisa, eu sei que vocês não trabalham com o plano B para a PEC dos precatórios, mas o ministro João Roma já demonstrou preocupação em como é que vai ficar o pagamento do benefício se essa PEC não for aprovada. Poderia haver uma possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial enquanto a PEC está em discussão, por exemplo? O que é que vocês estão estudando em relação a isso? Obrigada. Com relação a essa autorização, esse limite de 15 bilhões que se abre em 2021, existem já demandas identificadas que estão associadas àquela natureza, né, temporária e emergencial. Primeiro, sim, a questão do Auxílio Brasil, o impacto do reajuste do Auxílio Brasil em 2021 é uma das situações. A segunda situação, que a gente já levou, inclusive, à consideração da Junta de Execução Orçamentária, que diz respeito a um veto que foi derrubado, que traz um impacto decorrente do pagamento de auxílio emergencial de 2020 ao pai monoparental. Então, já é uma situação que também estaria sujeita à aplicação desses recursos ainda em 2015. E as demais demandas, monoparental, uma estimativa inicial era de 4 bilhões e meio. Auxílio emergencial, eu acho que em torno de 5.900 a 6 bilhões, que seria essa estimativa. Existem outras demandas também dessa mesma natureza emergencial, 5.900 a 6. Vacina, perdão, esqueci da vacina. Uma demanda já para 2021 para recursos destinados à vacinação, que estão previstos também dentro dessas despesas que podem ser atendidas. Então, aí já teria, basicamente, esses são os principais itens, mas é claro que a definição parte da Junta de Execução Orçamentária, havendo a aprovação da PEC, e a Junta de Execução Orçamentária é responsável por autorizar a aprovação dessas despesas que estariam submetidas ao uso dessa margem criada em 2021. Alô, boa tarde, secretários. Aqui é Vitor Boiadian, da Globo News. O secretário falou que não há como apertar um botão e mudar os parâmetros dentro da discussão orçamentária. Eu só queria saber se na confecção desses
painéis foram apresentados aqui para a gente. Só foi alterado o parâmetro de inflação? Não foi alterado, por exemplo, os parâmetros que a própria existência da discussão da PEC está causando, como recessão, alta acelerada dos juros? Eu queria saber quais foram os parâmetros que foram usados nesses aspectos na confecção desses painéis, e se não é honesto usar esses parâmetros de eventual recessão, né? Uma outra dúvida, só aproveitando, com o fim do auxílio emergencial, o governo fala muito da criação do Auxílio Brasil, mas não se fala muito de uma população de milhões de pessoas que vão deixar de receber auxílio emergencial e também não estão na fila do Bolsa Família, do Auxílio Brasil. Queria saber se o governo já está encomendando alguma solução para essa população que, além de ficar sem auxílio, já está sendo prejudicada pela alta da inflação. Obrigado. Vou falar da primeira parte aqui, com relação aos cálculos do teto. O único que afeta realmente é o parâmetro IPCA. Claro que aí as premissas adotadas pelo Tesouro com relação à dívida sofreram aí estimativas que levam em conta o comportamento da dívida, riscos e etc. Eu acho que o secretário Paulo pode falar melhor sobre os parâmetros relativos à trajetória fiscal, comportamento da dívida, mas o que diz respeito estritamente ao teto, o único considerado para efeito das contas aqui é a variação estimada do IPCA. Aí são aspectos relativos ao Tesouro no cálculo da trajetória. Boa tarde, secretário Zé. Thiago Rezende, da Folha de São Paulo aqui. Vai, depois eu volto. André. Está falando aqui de estimativas considerando esse relatório. Não são dados oficiais relativos à reavaliação de grade, o que somente ocorre em um momento onde a gente oficializa ou formaliza uma mensagem modificativa. É só definir essa linha de corte aqui. Tentar deixar vocês um pouco mais tranquilos, isso entra dentro do modelo, né, que é rodado dentro das áreas técnicas. Então, a gente não pega uma variável ou outra, você tem um conjunto de variáveis que o modelo ele roda, né, você coloca lá para poder aparecer aqui. Então, você tem um conjunto que busca olhar PIB, busca olhar inflação, busca olhar taxa de juros, ele leva isso tudo em consideração, e o Paulinho está buscando esses detalhes. O outro ponto que você falou é o que mesmo? Sim. Com relação ao público que estaria fora do Bolsa ou fora do Auxílio Brasil. Bom, em relação a isso, assim, ao que cabe ao Ministério da Economia, e essa não é uma política do Ministério da Economia, é uma política do Ministério da Cidadania, é olhar quais são as demandas que aparecem, quais são as alterações que estão sendo feitas que vão impactar as variáveis fiscais, a utilização desse recurso. O Ministério da Economia, obviamente, também tem as suas prioridades, mas essa parte da política social é uma política do Ministério da Cidadania, não cabe ao Ministério da Economia opinar sobre isso. Não. Secretários, Thiago Rezende, da Folha de São Paulo aqui. Fiquei com uma dúvida em relação à inflação. O impacto nas despesas obrigatórias é de 24 bilhões. Qual é a inflação considerada em relação a isso? Nos 91 bi que são abertos, o governo já está incluindo o gasto com auxílio para caminhoneiros, que o presidente Bolsonaro já prometeu, e com auxílio gás, que o Congresso já enviou para a sanção. E outra pergunta uma proposta lá da Câmara que está em discussão é tirar os precatórios do Fundef do teto. O Ministério da Economia apoia isso, como vocês veem a questão de tirar só os 15 bi do precatório do teto. E outra coisa o ministro Guedes disse recentemente sobre o waiver para gastar. Isso agora está fora de cogitação ou ainda é uma possibilidade? Vou começar pelo fim, que é mais fácil. O Ministério da Economia está discutindo o texto da PEC em tramitação. Então, é isso que o Ministério da Economia discute.
O texto atual ele não dá nenhum tratamento diferente para o Fundeb. Ele não entra no mérito de qual é a decisão judicial que está por trás daquilo. Se é Fundeb, se não é Fundeb, o que está ali. Ele não entra nisso, ele não altera qualquer obrigação de alocação de recursos. Ele dá um conjunto de possibilidades para o uso desses depósitos judiciais. Compra de ativos, compra de ações, fazer encontro de contas, enfim. A gente não trata de Fundeb. E o que a gente está discutindo, o que o Ministério da Economia caminha, é no texto que está lá. Então, o texto que está lá não é um texto que trata de forma específica de Fundeb. Qual foi a sua primeira pergunta? Sim. A gente considera, como o secretário já falou, uma inflação de IPCA de 8,7, acho que INPC 9,1. Eu acho que o INPC é 9,1 na grade de parâmetro. Mas aí Desculpa, isso não é secretário, formal ainda. A gente, no caso de envio de uma mensagem modificativa, a gente tem que atualizar a grade de parâmetros. Isso foi um dado para essa estimativa que a gente está trazendo agora. Pode ter um impacto maior, em função de quando a gente vai fazer a reestimativa de todas as despesas obrigatórias, a gente tem que rever a folha de pessoal, a gente tem que rever a folha da Previdência Social. Então, o que a gente está fazendo aqui é um exercício. Isso não constitui um dado definitivo. Pode haver variações maiores da despesa obrigatória que venham a não tornar esses 9 bilhões que a gente está estimando aqui como efetivamente livres. Então, qualquer exercício que a gente venha fazer agora é um exercício. Não se trata de uma definição, até porque essa definição sobre efetivamente o que vai ser apropriado, como você comentou em termos de auxílio a caminhoneiros, alguma coisa assim, vai depender primeiro do efetivo espaço que a gente vai ter em função da reavaliação de despesas obrigatórias e vai depender, é claro, de uma decisão que vai estar consubstanciada dentro de um ato, de uma proposta que o Executivo encaminhe. Então, é só para deixar bem claro que quando a gente está trazendo aqui esses números, são estimativas, exercícios aqui de possibilidade dentro desse espaço que a gente está colocando, mas que vai prezar, sobretudo, pelo atendimento das despesas obrigatórias, dentro daquela dimensão de variação de parâmetros, de reavaliação de base. Todos os cenários aqui são exercícios. Seria possível? Sim, se a gente só gastar 24 com a correção da Previdência. Mas se for 30, já não sobra mais 9, sobra menos. Então, é só para deixar isso claro, não há nenhuma pré-definição com relação a valores aqui. O que a gente está fazendo é um exercício em relação a esse teto, até pelos questionamentos que vocês estão trazendo. Não fizemos esse exercício de distribuição. Dentro dessa margem que o secretário falou, sim, ele seria possível de ser atendido. Não sei, dentro da margem. Dentro da margem, haveria possibilidade até esse exercício que a gente está fazendo agora. Se houver um crescimento de despesa obrigatória superior, a gente tem que reavaliar. É isso que a gente está colocando. Esse exercício que a gente está fazendo aqui, sim. Mas qualquer variação das despesas obrigatórias, subsídios, correção da folha de pessoal que venha a ser feito, vai diminuir essa margem aí de alocação. É só essa ressalva para a gente não cravar nenhum número que a gente está dizendo aqui que vai ter 10 bi sobrando. Na verdade, depende da variação e da avaliação que a gente tem que fazer no momento oportuno, com os parâmetros corretos, rodando todas as despesas obrigatórias. Não é? Lembrando que a gente tem benefícios previdenciários, folha de pessoal, subsídios, que correspondem a quase 95% da nossa despesa obrigatória. Então, qualquer variação ali ela é muito significativa com relação à eventual margem que venha a surgir. Então, Lorena Rodrigues, Estadão, Agência Estado. Então, só para ficar claro, o auxílio caminhoneiro não está carimbado, né? Está nesses 10 bilhões se a margem sobrar. Eu queria perguntar para o novo secretário do Tesouro se muda em alguma coisa a estratégia da dívida. Porque nas últimas semanas a gente teve leilões com oferta mínima, muita volatilidade. Com a sua chegada agora, vai mudar alguma coisa na estratégia da dívida até o final do ano? Pode haver algum tipo de revisão do PAF? Ou a ideia é manter o PAF que você está pegando agora até o fim do ano? E eu queria também perguntar sobre o PLN 9, que foi mandado para modificar o orçamento desse ano, né, para a questão da regra de ouro. Vai precisar de alguma nova portaria para novembro, porque vocês remanejaram recursos agora em outubro para os pagamentos e o projeto ainda não foi aprovado. Como é que está essa questão? Vocês estão pensando no de 2022, mas tem 2021 ainda para fechar. Bem, Lorena, obrigado pela pergunta. Foi até bom você fazer essa pergunta, porque para a Reuters eu só falei a segunda parte, né, a possibilidade de
de ter que intervir o mercado. Mas a política de dívida, ela de longa data já, né, lembra, desde o Plano Anual de Financiamento, ela tem uma transparência muito grande. O atual subsecretário da dívida, Otávio Viladeira, que trabalhou nos últimos anos na dívida, trabalhou comigo, né, a gente trabalhou junto mais de 20 anos, e a estratégia de tesouro, ela não é simplesmente atuar no mercado. Sempre que tem volatilidade, o primeiro ajuste é na oferta. A gente diminui a oferta de títulos, principalmente aqueles títulos que estão mais pressionados, e no limite, às vezes, é obrigado a gente intervir, fazendo inclusive recompra de papel. Então, assim, a gente já vem, o Otávio já vem, né, pilotando ali a dívida pública e já vem utilizando essa estratégia de reduzir os lotes, oferecer menos pré-fixado, mais pós-fixado, e a ideia é continuar o mesmo, né? Mais uma vez, a gente sempre trabalhou junto, a gente é muito alinhado, a equipe da dívida toda muito alinhada, e a gente acha muito importante esse monitoramento para não pagar um custo desnecessário devido à volatilidade. Mais uma vez, a gente espera que realmente a gente defina rápido qual vai ser a solução apontada pela equipe econômica e pelo Congresso Nacional para a questão da PEC, e com isso a gente acredita fortemente na redução da volatilidade, na ancoragem das expectativas, e a gente poder dar continuidade à estratégia da dívida. Boa tarde, secretário. Com relação acho que faltou só o regra de ouro, não é isso? PLN 9. Bom, a gente conta com a aprovação da regra de ouro. A gente já fez um movimento no mês passado, como não teve aprovação, para buscar fonte de outros locais, para não deixar o pagamento dessas despesas a descoberto. Basicamente, hoje, o que tem lá é previdência, não é isso? Antes você tinha os benefícios para servidores pessoais, que atingia vários ministérios. Então, a gente privilegiou atender isso, porque ele é mais pulverizado, operacionalmente é mais difícil, e ficam os recursos da Previdência. A gente, obviamente, está trabalhando junto ao Congresso para ter a aprovação do PLN 9, e, na realidade, estamos contando com essa aprovação. Boa tarde, secretário. Ana Russo, da CNN. Eu sei que o senhor falou que o Ministério da Economia trabalha apenas com o texto que está sendo discutido, mas os parlamentares estão avaliando a possibilidade de dar um tratamento diferente para os precatórios do Fundef. Uma possível solução seria colocar esse valor de quase 16 bilhões fora do teto. A equipe econômica está participando dessa conversa, está estudando isso também. Seria algo considerável dentro do texto que está sendo discutido, colocar isso? A equipe econômica não está participando dessa conversa. Boa tarde, secretário. Eric Mota, do Band News TV, aqui. Secretário, eu sei que o senhor repetiu algumas vezes que só trabalha com a possibilidade de aprovação. Mas para que ninguém coloque palavras na boca do senhor e me inclua nisso, o que o senhor está dizendo é que se o Congresso reprovar a PEC dos precatórios, nós vamos poder dizer que o Ministério da Economia está no escuro, não tinha plano B, não tinha se preparado para essa derrota. A gente vai poder afirmar isso ou existe sim um plano B? Obrigado. O Ministério da Economia só trabalha com texto em discussão da PEC no Congresso. Boa tarde. Oi, secretários. Luaico de novo aqui. Eu estou com uma dúvida realmente sobre o que acontece nesse final de ano em relação ao Bolsa Família, porque tem a notícia que foi pago agora a última parcela, e no mês que vem vai fazer como? O que foi pago a última parcela do auxílio emergencial, né? O Bolsa, ele tem recursos e ele pode continuar sendo pago, quer dizer, o fato de eu ter pago a última parcela do auxílio emergencial não atrapalha, nem contamina em nada a continuidade do Bolsa Família. Eu entendi. Aí, dia 9, você eventualmente vai ter a substituição do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Não sei se é isso que você quis perguntar. Então, nós temos recurso orçamentário para continuar pagando o Auxílio Brasil. Não haverá nenhuma interrupção nesse sentido.
O fato de ter acabado o auxílio emergencial não vai contaminar o Auxílio Brasil, né? Boa tarde, secretários. Rosana do Correio novamente. Não vou perguntar de plano A nem plano B, mas já que o Maurício disse que ia me bater. Tô brincadeira. É o seguinte, é com relação ao orçamento. Como a equipe está ciente do problema que pode acontecer com essa indexação, essa mudança no indexador do teto, e quanto no escuro vocês vão ficar, e qual o risco de o orçamento de 2020 acontecer a mesma coisa que aconteceu no orçamento desse ano, ficar no risco e ser aprovado lá em abril, porque não vai se chegar num acordo nunca sobre os valores? Porque a gente não sabe nem qual vai ser a inflação exatamente, né? Porque se aprovado, vai ter que corrigir o teto depois. Não vai ser uma confusão? Só para ficar claro, isso já acontece hoje com tanto a correção do salário mínimo quanto os benefícios previdenciários que são atrelados a isso. Então, assim, não tem nenhuma grande novidade em relação ao que já existe hoje. Então, a gente está muito tranquilo com relação a isso. Olá, e Diana de novo. Eu queria perguntar uma questão mais específica sobre o limite dos precatórios. Eu queria entender como exatamente que é formada a conta lá dos 44,5 bilhões que vão ser pagos. O que entra, quanto de RPV, os outros são ordem cronológica, se vocês pudessem explicar um pouquinho melhor para detalhar esses números. Sobre o Bolsa Família, eu queria entender, porque assim, a gente tem duas parcelas. Uma é o reajuste de aproximadamente 20%, que foi o que o ministro anunciou, e depois a parcela para fazer chegar nos R$400. E tem um detalhe nessa questão que é a compensação desse gasto adicional do reajuste. Tem uma divergência jurídica, porque é possível dar um reajuste sem a compensação do programa antigo, mas a gente vai transformar isso num programa novo, que é o Auxílio Brasil. Eu queria entender como que vai se dar essa operacionalização para não ferir a lei de responsabilidade fiscal. É isso. Obrigada. O entendimento jurídico que nós temos é que eu posso corrigir o valor do Bolsa pela respeitada inflação, enquanto vige o Bolsa. Feita a conversão, feita a correção, se eu for transformar isso num novo programa social, a minha fonte é o programa antigo. Então, eu primeiro na nossa visão, eu primeiro preciso corrigir até o máximo da inflação, feita a correção, aquele valor é fonte para o novo programa Auxílio Brasil. Com relação aos precatórios, o que a PEC busca deixar claro é que você vai ter um limite para pagamento de precatório de despesas judiciais, né? Você vai ter um limite para pagamento desses valores. A prioridade é pagar os RSPVs. Então, a variável de ajuste vai ser sempre os precatórios. Então, se eu tiver mais requerimentos de pequeno valor, se eu tiver mais requisições de pequeno valor naquele exercício, eu vou pagar menos precatórios. Se eu tiver menos requisições de pequeno valor, eu vou pagar mais precatórios. Aquele precatório que eventualmente não for pago e não for utilizado para aquelas opções que existem na PEC, eles vão ter a prioridade para o ano seguinte, conforme a data cronológica de inscrição do precatório. É isso. Tinha mais alguma? Secretário, Antônio... Secretário, que existem os instrumentos aí que foram previstos para o uso dos créditos decorrentes de precatórios que ajudam, ou vão mitigar essa eventual fila de precatórios. É o caso do deságio, é o caso do uso dos créditos como moeda para processo de privatização, é o caso do encontro de contas. Então, isso é uma premissa também que ela vai contribuir, são elementos aí que vão contribuir para que essa fila se reduza ao longo do tempo. Complementando o secretário Osto, essa possibilidade de encontro de contas, a gente estima que, conforme eu mostrei aqui na projeção do impacto no déficit, a gente usou o cenário mais conservador, que é o pagamento máximo de precatório.
Então, a gente estimou o pagamento de 4 bi de parcelamentos anteriores, o pagamento de 10%, né, do relativo ao encontro de contas com os estados, e o pagamento dos demais 30 bi, quer dizer, em cima de 30 bi, com desconto de 40%, que dá 18 bi. Então, o pagamento Então, assim, na projeção que a gente fez aqui no impacto no resultado do ano que vem, a gente utilizou um cenário mais conservador, que é o pagamento de 4 bi de parcelamentos anteriores, o pagamento dos 10 bi decorrente do encontro de conta com os estados e o pagamento de cerca de 18 bi, que se refere a 40% de 30 bi. Então, com isso, no cenário, 60% é desconto de 40%, pagamento de 60%. Então, na projeção, a gente trabalhou com um pagamento de 32 bi. Dentro, né? Dentro do limite. Só para explicar a sistemática, né? Eu tenho um teto específico a despesas judiciais. 44,5. Mas eu tenho 89 bilhões de despesas judiciais. Essa é a diferença, que é o 44,6, a PEC está dando um conjunto de opções que podem ser utilizados para isso. O que a gente pegou fora, vamos pegar esses 44,6 e vamos tentar falar qual seria o cenário de utilização desse espaço, desses recursos, que mais impactaria o resultado fiscal do governo. E aí é primário. Então, quanto que eu vou gastar mais, aí quanto é que vai impactar na minha despesa, quanto é que vai impactar no meu endividamento. Então, nem tudo aquilo que está acima do teto necessariamente vai ser utilizado nessas opções que a Constituição está dando. Um pedaço, a gente imagina, que vai migrar de um ano para o outro, corrigido pela Selic. Mas, para estressar, a gente considerou que todos esses recursos seriam utilizados no primeiro ano, que daria um maior impacto para a gente nas nossas despesas aqui e nos nossos cenários fiscais. Uma coisa é teto de gasto, outra coisa é primário, é impacto na dívida, quer dizer, o que a gente está olhando aqui são o conjunto de variáveis fiscais que nós temos que observar. Secretário, Antônio Timóteo, do Antagonista, novamente. O senhor mencionou que há orçamento disponível para pagamento do Auxílio Brasil em novembro e dezembro. Com valor médio de R$400, como prometeu o presidente? Não. O valor médio de R$400 ele depende da PEC. O que a gente consegue caminhar, que é o que hoje a legislação fiscal nos permite, é a correção pelo índice de inflação. Então, eu vou pegar o valor médio, 194, 189, não sei direito, a gente consegue caminhar para algo próximo de R$220, R$222. É isso que nós conseguimos caminhar. Já era isso? Aí, assim, depende da quantidade de famílias, né? O que eu estou falando é o quanto que a gente pode corrigir o valor pago, né? Nosso entendimento é que sim, que a gente consegue zerar a fila, o que vai, o fato de aí é uma questão mais do Ministério da Cidadania com relação à política dele e qual velocidade que ele vai fazer isso ou não. Boa tarde, secretários. Jéssica, aqui do portal G1. São 4 perguntas. A primeira, na verdade, é uma dúvida. Em relação ao dinheiro para vacinas em 2022, caso o orçamento do Ministério da Saúde não seja suficiente para comprar vacinas, né, especialmente para a Covid, vai vir da onde? Vai ser crédito extraordinário desses 10 bilhões que estão aí sobrando? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, para deixar claro, então o Vale Gás e o Vale Diesel, eles ainda não estão garantidos, porque o presidente Jair Bolsonaro dava a sinalização que já estariam garantidos para 2022. Eles não estão garantidos, se não tiver espaço fiscal, não vão ter esses auxílios em 2022. A terceira pergunta é que o senhor comentou que o Congresso ele pode tirar das discricionárias para abrir espaço para as emendas de relator de comissão, caso eles queiram, né? Só que as discricionárias já estão aí em 98 bilhões, né? Que é o nível baixo. Qual que é o limite para não ter shutdown na máquina pública, para a máquina pública não parar? Qual que é esse limite? 80, 70 bilhões? Até quanto que dá para tirar? E uma última pergunta, com relação à nova regra da PEC, se a PEC dos precatórios for aprovada, né, a regra de
cálculo ali de reajuste do teto, ela vai ser baseada numa estimativa do PCA, né, no acumulado até o fim do ano. Se ao fazer isso não, por exemplo, em ano eleitoral, isso não tem risco de o governo, o Congresso acabar superestimando essa estimativa do IPCA, já que ela vai ser compensada só no ano seguinte, para poder acomodar mais gastos públicos. Obrigada. Eu vou deixar a parte da vacina para o secretário Ariosto e também para ele explicar um pouco melhor essa questão da variação da inflação no final do ano. Eu entendo que o risco é muito baixo, porque na realidade você está falando talvez de um mês de estimativa, você não está falando de um período grande de estimativa, você está falando de um mês e você tem diversos cenários econômicos, apontamentos de uma direção, então sua margem de manobra também é bem limitada, dado o conjunto de informações que a sociedade dispõe e o Congresso também. Com relação à questão se já tem caminhoneiro, se não tem caminhoneiro, como é que está, essa é uma política que está além do Ministério da Economia. O que nós estamos falando aqui é que nós temos 91 bilhões de espaço no teto do gasto para o próximo exercício. A composição da utilização desse espaço é uma composição que está além daquilo que o Ministério da Economia, da sua competência. O Ministério da Economia, obviamente, vai opinar em vários aspectos, mas esses aspectos, em particular, são aspectos que não são muito da competência da economia. Nós entendemos que essa é uma preocupação do presidente, essa é uma preocupação do Congresso, essa é uma preocupação da sociedade. Então, obviamente, isso vai ser olhado dentro da composição de como que eu vou utilizar esses recursos. Qual era a outra pergunta? Que a vacina Não, era isso, da superestimativa e das garantias. É isso. Então, Vou complementar a resposta com relação às vacinas. Como eu falei, com a PEC haveria essa autorização de 15 bilhões, que poderia ser utilizado de limite adicional no teto de gastos em 2021, o que contemplaria a demanda do Ministério da Saúde para 2021 relativa à vacina. É suficiente para contemplar essa demanda do Ministério. Em 2022, o orçamento do Ministério da Saúde já foi apresentado na proposta orçamentária um valor de 3 bilhões e 900 milhões de reais para aquisição de vacinas, e o que houver de demanda adicional, certamente seria possível ser contemplado dentro dessa margem que nós trouxemos aqui, apresentamos para o teto em 2022. Com relação à estimativa, secretário... Perdão? 3,9 bi já estão consignados no orçamento da saúde. Dos 15, ainda está se fazendo a conta quanto necessitaria para este ano, quanto o Ministério da Saúde precisaria para esse ano. Mas não, como reafirmando aquilo que o ministro Guedes sempre disse, a prioridade para atendimento da questão das vacinas por parte do Ministério da Economia é total, e assim tem sido dada prioridade a todas as demandas do Ministério da Saúde relativas à vacinação. Desculpa, esqueci. Isso... tem vários cenários, vários estudos, enfim, vários. A gente imagina que algo em torno de 70 bilhões ali é um número em que, a partir dali, a gente começa a ter uma dificuldade maior para o nosso dia a dia. Mas isso varia muito, porque o que a gente vem vivendo nesses últimos exercícios é que os orçamentos eles saem muito apertados. Você sai talvez com o freio de mão mais puxado, segurando os ministérios, segurando os gastos. E quando a gente vê no final do ano, o volume efetivamente gasto pelos ministérios estaria abaixo daquilo que a gente imaginou que seria. E, querendo ou não, a gente ainda convive com um empossamento não desprezível mesmo, com todos os esforços que a gente vem fazendo para diminuir esse empossamento de crédito de recursos. Então é difícil de falar, mas a gente tem na cabeça algo em torno de 70. Secretários, é a Luaico do Valor de novo. Eu estou aqui fazendo perguntas do Fábio Graner, que está nos assistindo e me mandou aqui pelo WhatsApp. 2 perguntas do Fábio Graner. Ele pergunta se tem alguma conta sobre quanto abre de espaço no teto se a inflação ficar 1 ponto percentual acima do projetado.
se existe um... E a segunda pergunta, os encontros de conta nos precatórios, eles sensibilizam o déficit primário? Deixa eu começar pelo mais fácil, outro eu vou passar um pouquinho para o Paulinho aqui. O negócio da inflação é difícil de você saber, porque ao mesmo tempo em que você eventualmente teria uma correção maior pela nova metodologia do teto do gasto, você tem um aumento na correção de algumas despesas obrigatórias. Então, e você pode ter uma interação também ali na parte da dívida. Enfim, é difícil de você saber. Você teria que rodar o modelo aqui para ver o que seria líquido no final. Ele influencia de um lado positivamente, em termos de espaço, do outro ele tira espaço porque ele altera despesas obrigatórias. Então, não consigo saber qual é a sensibilidade. Eu acho que a gente não rodou essa sensibilidade. O outro, no encontro de contas, eu acho que depende do encontro de contas. Um encontro de contas com o setor privado, em que eu tenho ali uma entrada, um cancelamento de uma dívida ativa, como se o cara estivesse me pagando uma dívida ativa que ele tem comigo, e ao mesmo tempo eu estou encerrando uma obrigação que eu tenho com ele, eu acho que ela é neutra em termos fiscais. Eu acho que na dívida com o ente subnacional, mas eu vou repassar para quem entende disso mesmo, eu acho que o pagamento talvez seja entendido como despesa financeira, eu não tenho certeza, e aí talvez eu tenha um impacto só do lado negativo, mas eu não tenho certeza, vou passar para quem entende aqui. Marcela Aires, aqui da Reuters. Secretário Colnago, quando o Ministério enviou originalmente a PEC, a intenção era de abrir um espaço no orçamento de 33,5 bi. A gente está falando agora de mais de 90 bilhões de reais. Isso não mostra o Ministério da Economia trabalhando a reboque aí de interesses eleitoreiros, conforme a gente se aproxima de 2022, de interesses políticos? Como eu disse, o Ministério da Economia ele vem trabalhando já há um bom tempo com o Congresso, com o Judiciário, para ter, obviamente, o Ministério da Economia tem o seu olhar que é mais fiscal. É natural do Ministério da Economia ter um olhar mais fiscal, mas a gente tem uma sociedade que é mais ampla do que isso. Então, aqui é um conjunto de preocupações que estão postas nessa discussão e esse é o equilíbrio que nós, até o momento, conseguimos chegar. Gente, a Jamile, a Natália e aí a gente encerra, tá? Aqui é a Jamile, da TV Globo. Eu tenho uma dúvida sobre o PLN que transfere o orçamento do Bolsa Família para a dotação do Auxílio Brasil, dos 9,3 bi, porque esse PLN, como ele ainda não foi aprovado, eu queria entender como que esse orçamento, esse dinheiro vai passar para a nova versão, sendo que ainda não foi aprovado o PLN, porque a partir de 10 de novembro o Bolsa Família está revogado, né? Então essas famílias correm risco de ficar sem o dinheiro. Queria entender como que seria para resolver isso sem o PLN. Obrigada. Pessoal, eu vou aproveitar e encaixar a pergunta da Natália, que também é sobre o Bolsa. É que assim, secretário, o senhor falou agora há pouco, o valor médio de R$400, ele depende da PEC. O que a gente consegue encaminhar, que hoje a legislação fiscal permite, é a correção pelo índice de inflação, e aí o valor variava de 194 ou 189 para 220. Os 20% que o ministro Roma anunciou, dá mais que esse valor, não seria só daí a inflação. Qual é o valor que vale, qual é o valor que a gente informa para as famílias? É 20% ou é a inflação, ou a inflação é os 20%? Aquilo que foi inflação. Se o ministro João Roma entende que a inflação é 20%, talvez seja isso. Eu acho que a nossa estimativa de inflação está dando 18%, 17% alto, alguma coisa assim. Às vezes ele fez um arredondamento nisso, mas assim, eu também não tenho certeza do número, mas acho que é por aí. O crédito foi feito para atender a sucessão do programa, já está na Casa Civil, já foi encaminhado ao Congresso, não tenho certeza, mas assim, tem que ter a devida dotação orçamentária do novo programa para a execução. Não sei até onde ali teria que perguntar ao Cidadania de fato, até onde eles têm a dotação do programa anterior, qual a folha que vai rodar com esse novo crédito. Então eu realmente não tenho essas informações, mas todas as providências para a sucessão do novo programa foram adotadas para dar sustentabilidade, e precisa ser feito na dotação de fato correta aqui, precisa ter a autorização específica para esse pagamento.